Olá, tudo bem? Dando continuidade aos vídeos onde eu falo sobre yoga dentro das empresas, eu falei sobre série, mas eu vou fazer sempre um vídeo aqui sobre alguma coisa que pode ajudar você aí no seu trabalho. E você pode ver esses vídeos beneficiar você de duas formas. A primeira é, se você for uma pessoa que trabalha no escritório, se você for um funcionário, você vai poder fazer o que eu estou te ensinando aqui para ter uma qualidade de vida melhor no seu trabalho. Agora, se você for um dono de uma empresa, for um gestor, você pode se beneficiar também passando isso para os seus colaboradores. Olha que legal. E por que eu ensino? Por que eu estou ensinando isso? Porque a gente tem a gente não sabe o que é o yoga dentro das empresas. Isso é uma coisa muito nova. Tem muita gente que faz um trabalho concreto, consistente, mas quando a gente fala de yoga, primeiro que a palavra yoga já é uma objeção para muitas pessoas, né? Já coloca uma resistência, às vezes pensando que existe um bicho grilo do outro lado, pessoas meio alternativas demais, né? E na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. E existe também a questão de você não saber para que serve o yoga, como é que ele pode te beneficiar. Então eu estou aqui gravando esses vídeos como uma forma de mostrar isso para você. Se você não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha que eu ensino algumas coisas bem legais lá. Falo por que o yoga é importante dentro das empresas. E nesse vídeo eu vou ensinar uma técnica simples, que são técnicas para os olhos. A gente está acostumado, hoje em dia eu ensinei essa prática que a gente trabalha com os olhos em outro vídeo. Elas são chamadas no yoga de trátakas. Mas eu não ensinei de uma forma tão profunda como eu vou ensinar agora. Por que eu resolvi fazer isso? Porque a nossa a nossa distância focal hoje em dia, ela não passa daqui, por causa do computador, TV, smartphone, e muitas vezes isso prejudica a sua visão. E alguns exercícios simples vão ajudar você a dar uma compensada nesse mau uso que a gente faz dos olhos. E esses exercícios do yoga que fazem esse tipo de trabalho são chamados de trátakas. São os exercícios oculares, são exercícios que são numa categoria do yoga, são exercícios de purificação, de limpeza, especificamente para os olhos. Então o primeiro exercício que eu vou dar para você é bem simples. Você vai olhar para a ponta do nariz e vai olhar para longe. Procura um lugar que você consiga olhar longe, né? Então, aqui não dá para ver, mas se você tiver horizonte, procura um lugar que você tenha horizonte. Então você olhou para a ponta do nariz e olhou para longe. E aí você vai fazer essa alternância do movimento sempre que você tiver com um foco. Esse foi o exercício que eu ensinei no outro vídeo. Então, por exemplo, você olhou para a ponta do nariz. Na hora que você olhou para longe, quando você perceber que está nítido a sua visão, aí você volta e vai procurando fazer esse movimento cada vez mais rápido. Então esse é o primeiro exercício. Para você executar esse exercício, é só dar uma pausa e fazer ele agora. Faz entre 5 a 20 voltas, tá? 20 movimentos. O próximo exercício é o exercício onde você vai movimentar o globo ocular. Muitas vezes a gente não fica movimentando, né, os olhos. Os olhos eles ficam sempre parados numa única direção. É importante você usar o músculo ocular. Então faz isso devagar. Se você tiver como é que fala? Predisposição a ter enxaqueca, pode ser que você sinta um pouquinho aí de desconforto e tudo mais. Então vai com calma e aumentando a intensidade gradualmente. O que você vai fazer é fazer um movimento circular com os olhos. Só que esse movimento circular, ele muitas vezes não é tão fluido como eu mostrei aqui, né? Talvez você não consiga fazer esse movimento, fica esquisito olhando, né? Você não consiga fazer esse movimento sem uma referência. Então, se você precisar de referência, você vai pegar o seu polegar, vai olhar para a ponta do polegar, mantém o foco nele, aí traz ele para baixo, cuidado para você não mexer a cabeça junto, né? Ou traz para o lado também, e aí você vai movimentar o braço, acompanhando o movimento do seu polegar. Faz um pouquinho rápido, não precisa ser muito lento. Enquanto você movimenta, presta atenção para você não perder o foco do polegar. E aí fez para um lado, terminou, faz para o outro. Faz para o outro lado. Aí terminou, encerra. Tá? Faz de novo, umas entre 5 a 20 voltas, né? Desse número de voltas você pode executar. Talvez você esteja vendo um barulho
um barulho de ranger, né? E a porta lá atrás. Não sei como é que vai sair no áudio, mas bom, esse é um outro exercício. O outro exercício é um exercício para a gente trabalhar com a pupila. A pupila é um músculo que você não tem controle, é um músculo que ele, quando tem muita luz, ele fica menor. Quando tem pouca luz, ele dilata. E aí você consegue enxergar melhor quando está mais escuro. E quando está de dia, ele diminui para a quantidade de luz que passa pelos olhos ser menor. Então tem um exercício muito simples que é importante você fazer quando estiver de dia. Ou se você estiver em um lugar bem iluminado, que é para trabalhar esse músculo da pupila. Você vai cruzar as mãos dessa forma e vai colocar a mão encaixada aqui no nariz e tampar os olhos de uma forma em que você não tenha nenhuma entrada de luz. E aí segura um pouquinho, né, para a sua pupila dilatar, depois simplesmente tira a mão. A sua pupila ela vai fazer, ela está aqui, está aberta, ela vai fechar. E aí você vai fazendo algumas vezes, né? Tampou, dá uns 2, 3 segundos, abre. Depois de novo. Cuidado para não empurrar os olhos, não precisa fechar os olhos. Fica com os olhos abertos, deixa um formato de concha e aí abre. Então esse trabalho da pupila ele é importante também, você está mexendo com essa musculatura que faz esse movimento. O que mais? Outro trabalho importante é você fazer um pequeno movimento de alongamento, vamos dizer assim. Não seria esse o termo mais correto, mas a sensação que você vai ter vai ser um pouco parecida com essa. Você vai mexer os olhos chegando no limite que ele pode alcançar. Você tem duas formas de fazer isso. Você pode olhar para o seu dedo e trazer a sua mão para o lado até o momento em que você não consegue mais olhar para o seu dedo. E aí você vai sentir um pouquinho de pressão aqui também, porque até aqui, por exemplo, você consegue, não faz tanta força. Quando você vai chegando no limite, você está empurrando a sua musculatura para o máximo. E aí você sente um pouquinho de pressão aqui, existe um trabalho muscular. Então fica lá um pouquinho, depois volta, faz para o outro lado. Você está usando o olho para ele chegar um pouquinho mais longe de onde ele costuma chegar. E a mesma coisa, você vai fazer esse movimento para baixo, ó, até o limite. Você tem que continuar olhando para o seu dedo, tá? Tem que manter o foco. Outra coisa importante é você não mexer a cabeça. Olha para o dedo com a cabeça parada, né? Os olhos que fazem o movimento. Depois para cima. Aí vai de novo até o limite e segura lá. Ok? Por último, não menos importante, a gente está acostumado muito a ficar com o olho parado numa única direção. Quando a gente lê ou quando está dirigindo, você sempre está olhando para um único ponto. E uma das coisas que a gente não está muito acostumado a fazer é olhar para coisas em movimento. E isso faz você subutilizar o recurso que você tem aí dos olhos. Né? Quando alguém te chama, você já, na hora, seu olho vai para lá. Né? Você consegue trazer a atenção para o ponto em que você foi solicitado. Então, se você tem essa musculatura, mas você começa a usar essa musculatura a ponto de ter esse movimento treinado, fica mais fácil também de você não ter problema com os olhos, né? Seus olhos eles vão estar mais saudáveis, né? Ele vai estar lá mais lubrificado, né? Quando você movimenta, quando você pisca, é para lubrificar os olhos, então você vai conseguir lubrificar melhor. Então esse movimento é assim. Você tem duas formas de fazer. Se você precisar de referência, olha para o dedo e movimenta o dedo de novo, sem mexer a cabeça, acompanhando o movimento da sua mão com os olhos. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Se você achar que consegue fazer sozinho, você pode fazer assim, ó. É esquisito de olhar, né? Eu estou fazendo isso, talvez fique até engraçado aí do outro lado para você ver. Não tem problema, mas o importante o que é? É você fazer o movimento rápido. Você pode pegar um ponto aqui, um ponto ali e ir trocando. E aí você vai aumentando a velocidade e acelerando até que você consegue fazer esse movimento rápido dos olhos de um jeito consciente, tá? Quando terminar, é interessante fazer algo que dê uma soltada, né? que relaxe um pouco essa tensão que você criou aqui. Então esfrega um pouco as mãos, vai gerar um calor quando você esfregar as mãos, e esse calor você coloca aqui em cima dos olhos
Dá um tempinho aqui, você vai sentir aliviar um pouco. Tá? Aí terminou, se você ainda sentir um pouco de tensão, faz movimentos assim, ó, nesse osso aqui, aperta e projeta ele para fora. Isso aqui não é exatamente yoga, mas vai ajudar a soltar a sua musculatura dos olhos, né, a sua testa. Então faz esse movimento de dentro para fora, aperta e solta. Depois embaixo de novo. Isso aqui ajuda você a ficar mais jovem também. Puxa, ó, de dentro para fora. Você pode fazer na testa também, se você quiser. Se relaxando a testa, ajuda a relaxar essa região aqui. Espero que o helicóptero não atrapalhe o áudio. Então, esses são exercícios que você pode executar. Não precisa ser só no ambiente de trabalho. Eu estou dando para o ambiente de trabalho porque é específico para funções que a gente exerce no dia a dia, ficar olhando no computador muito tempo, essas coisas todas. Mas eles vão ser ótimos para manter a saúde dos seus olhos. E tem até algumas técnicas modernas, né, que vai muito além desses exercícios que eu estou mostrando para você. Tem muitas outras opções de exercícios, mas tem técnicas modernas que ajudam você até a recuperar algumas coisas da sua visão com esse trabalho em alguns deles em exercício. Tem uma mulher chamada Tatiane Gebrael, que você pode procurar no YouTube, tem vários exercícios que ela ensina algumas coisas que vão ajudar você a recuperar estigmatismo, miopia e tal. Eu não conheço muito essas técnicas a fundo, não sou médico, então não vou entrar em detalhes, mas eu sei que existe. Então, isso ajuda a manter a saúde básica, vamos dizer assim, dos seus olhos. Né? A gente sempre está acostumado a manter uma distância aqui, sempre olhar para o mesmo ponto, luz branca, não tem horizonte. E aí quando você faz esse exercício, ajuda a dar uma soltada nessa região e às vezes até aliviar as tensões que a gente cria aqui no dia a dia, né? Nessa região dos olhos e que prejudica a nossa saúde. Eu espero que você aproveite bastante, que isso tenha feito tenha te ajudado bastante, faça diferença para você de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser ver os outros vídeos, tem uma série aqui no meu canal do YouTube, Fabiano Benassi, ou na página do Facebook, ou no meu site. É só clicar lá para acessar. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.